Muito bem, iniciando então o nosso comentário de fechamento nesta tarde de terça-feira, dia 30 de junho de 2015. Primeiro semestre do ano acabando, segundo pregão da semana e automaticamente o último pregão então do mês. Mês de junho chega ao fim, né? E aquela proposta feita pelos estudos das estatísticas do índice Bovespa acabam sendo corroboradas, né? Onde o esperado era um mês de baixa volatilidade, movimentos não tão abruptos e de fato isso se consolidou. Vamos dar uma olhadinha na situação não só do índice Bovespa, mas de todos os ativos que chamaram a atenção. Hoje temos atualização e enquadramento dentro dos modelos operados. Em seguida eu abro para interação. Quem acompanha ao vivo sabe que pode interagir conosco no nosso chat que fica abaixo do vídeo. E quem acompanha a gravação pode interagir conosco no próprio YouTube sem problema nenhum, ou através do nosso fórum no site leandrostormer.com.br. Começo então pelo trade que se enquadra dentro do modelo de rompimento, que é a Ciel 3. É gerada então uma compra, tá? Opa, deixa eu só ajustar aqui que meu gráfico está um pouquinho pequeno, né? Então, é gerada uma compra de Ciel 3, a entrada foi produzida há pouco, os detalhes estão em texto, né? Sendo mais objetivo a primeira entrada feita então a 43,99. Existe uma segunda entrada planejada no meio do caminho entre o ponto de entrada 1 e o stop, que fica então em 42,97. O stop fica abaixo da mínima de hoje, é uma barra grande, né, que com volume consegue então romper o topo histórico. Lembrando que aqui é o gráfico não o gráfico ajustado, né? Se eu uso o gráfico não ajustado, a gente percebe que há espaço aqui até o gap do último provento pago em 49. E a realização parcial projetada em 44,99. Tá? Então, primeiro ponto de entrada 43,99. Está mais em conta entrar agora, inclusive. 42,97, ponto de entrada 2. Stop na mínima de hoje, abaixo da mínima de hoje, 41,99. E a realização parcial 44,99. Esse é o método Leandro, setup de rompimento. Falando em trade de rompimento e nas operações em aberto, tínhamos uma posição em aberto em RADL, que deu um calor desgraçado. A entrada que foi feita no dia 22, o mercado ficou de lado ontem, chegou a se aproximar bastante do stop aqui, mas não acionou. Hoje o mercado bate na realização parcial, a gente agora pode posicionar um stop no ponto de entrada e conduzir para cada nova mínima, desde que essa mínima esteja acima do ponto de entrada em si. Então RADL3 gerou realização parcial. Além de RADL, temos um trade aberto na TIMP. Tá? TIMP 3 já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias de vida. Tá? O stop está aqui na zona dos 9,75, RPI 11,02, trading aberto. E um outro papel que também deu um calor hoje aí foi a Eletropaulo. Tá? Chegou a cair aí 6%, nosso stop estava abaixo da mínima de anteontem. E o papel acaba fechando em alta, né? De 2,62%, RPI em 18,49. Tá? Esses são os papéis que estão em aberto dentro do modelo Leandro. Dentro do método Stormer, o GPA tem agora a saída nas últimas duas máximas em 67,44. Ibovespa. Então Ibovespa fecha o mês de junho com um movimento exatamente como havia sido proposto no Visão LS. Visão LS é aquele material que a gente prepara no começo do mês sobre qual é a expectativa para o mês que está se iniciando. Tá? E a expectativa era de um mês de baixa volatilidade e de movimentação mais contida. E o Ibovespa de fato fez isso. Né? Todo o mês de junho ficou encaixotado entre 52.685 e 54.330. A gente pode perceber um padrão interessante que é o seguinte: as bandas de Bollinger, né, que mensuram então o desvio padrão em relação à média, estão com o seu menor nível de estreitamento dos últimos, nada mais, nada menos, dos últimos 10 anos. Tá? Então esse ponto em que esse nível de estreitamento é tão grande, né, que é o menor nível aí dos últimos 10 anos. Tá? E não só a banda de dois desvios padrões, né, onde 95% da amostra costuma estar dentro, né, mas também da banda de 3 desvios padrões.
onde mais de 99% da amostra costuma estar dentro. Aqui é a Bollinger Bandwidth da banda de 3 desvios e também é o menor distanciamento dentre as bandas que estão aí afuniladas. Tá? Uma dica de para onde o mercado pode ir será dada quando ou a banda superior quebrar, ou seja, se a banda superior quebrar para cima, então a expectativa seria que esse rompimento fosse para cima, né? E se a banda quebrar para baixo, a indicação seria que o mercado então perderia o suporte. Tá? Do ponto de vista técnico, se eu coloco o gráfico semanal, a expectativa é altista, né? Afinal de contas o mercado sente a média móvel de 21 semanas, está sentada em cima da média móvel de 20 semanas durante todo o mês de junho. E é também uma zona de suporte importante, que é a cabeça do pivô de alta aqui no gráfico semanal. Então, julho separa para a gente aí grandes possibilidades de trade. Vamos aguardar. Embora, do ponto de vista estatístico, junho também costuma ser o mês lateral. Tá? Eu vou detalhar isso no próximo Visão. Em relação ao intraday de hoje, tivemos o índice futuro abrindo em gap de alta, houve um trade na ponta de venda, tá? Esse trade na venda teve a realização parcial atingida, em seguida o mercado voltou para o ponto de entrada, então um trade michuruca. Hoje tivemos vencimento do dólar, não é mais negociado o contrato WON15, agora o WOQ15, certo? Q de queijo. O dólar no diário segue dentro do movimento mais errático, mais indefinido. A gente até poderia desenhar aqui um cenário simétrico, alinhado com isso aqui, onde nós teríamos aqui então o espelho desse movimento. É uma possibilidade, mas convenhamos, o cenário está bem errático, bem indefinido. No intraday, então, WOQ15, mercado abriu em gap de alta, montou o primeiro movimento e não acionou o trade. Então, desde a nossa abordagem, não operamos o dólar no dia de hoje. Milho, CCMU15, faz um candle forte, comprador, que ameaça o stop de quem foi mais ousado e quis operar na venda por conta do sinal de candle de ontem. Quem opera por média móvel de 9 está comprado, uma bela posição aí já com 11% de lucro. Não no bolso, né? Porque no bolso é a hora que vender. Simetricamente há espaço, né, para o milho seguir em alta. Até a simetria está traçada aqui desde os 26,45. Boi gordo toca hoje a linha de referência do canal de baixa duplicado. Forte pressão vendedora nos últimos períodos aí do boi. Tá? Temos um grande afastamento da média, mas nenhum sinal de retorno à média. Tá? O juro segue lateral, consolidou a resistência lá em 14,10. Mercado americano sente a zona de suporte na zona dos 17.600 pontos. A perda desse abre espaço por os 17.050. Tá? Esse aqui é o Dow Jones. Há um outro índice aqui que é o Dow Jones do setor de transportes, né? Ferrovia, se não me engano. E aqui já há uma tendência de baixa mais clara, né? Já há uma tendência de baixa mais clara. Inclusive esse índice aqui é usado para confirmar a movimentação do Dow Jones em si. Breves destaques, BRAP 4 e a Vale 5 apresentando forte queda aí no pregão de hoje, volume amplo tocando a média, tá, de ambos os ativos, Vale 5 abrindo espaço para a busca dos R$15, perda aqui dos 16,46 estopou muita gente sem dúvida. Tá. Ciel já houve trade, como eu disse, Gafisa após ter tocado as máximas aqui de janeiro do primeiro trimestre, responde positivamente a esse toque. PECAR 4 atinge uma zona de objetivo que a gente havia setado há muitos pregões atrás, que era a faixa aqui dos 73,50, quando o mercado perdeu a zona de 87. Todo mundo que montou posição aqui pelo gráfico semanal acabou sendo estopado e o mercado correu até o próximo suporte. A perda de 73,50 abre espaço para o mercado seguir até o próximo suporte, que fica lá em 53,75. Tá? Então eu não vejo trade atualmente ou melhor, não há enquadramento dentro dos modelos que a gente opera em PECAR, apesar do certo nível aí de sobrevenda. Sula, papel que está rompendo o topo, mas percebam que esse rompimento não tem muito espaço para fluir, né? Número 1,
O mercado já sobe há 5 dias seguidos. Número 2, a próxima resistência fica em 15,80, sendo que atualmente o preço está em 15,20. Mercado brevemente comentado, objetivamente setado, eu posso abrir para a interação dos amigos. Patines coloca o seguinte: Vlad, poderias comentar vale 5, rolagem e operações de taxa é possível, aconselhável? Boa pergunta, Patines. Eu não costumo rolar operação de taxa, tá? Operação de taxa costumamos trabalhar com o stop. Se o mercado bateu no stop, tá? A gente encerra. E o stop costuma ser o custo da operação, né? O custo é o preço que você pagou pela Vale menos o que você recebeu para montar a operação, tá? Por quê? Primeiramente, a operação de taxa não é uma operação de lançamento coberto. Tá? Então, quem monta uma operação de taxa tem o intuito de captar uma taxa, como o próprio nome diz, né? E não permanecer com esse papel por vários e vários meses. É óbvio que é possível fazer a rolagem, mas eu particularmente não aconselho. Tá? Falamos aqui da Pecar, né? Se por acaso não tem uma tática de guerrilha, aparentemente sim. Uma tática de guerrilha, vamos ver se amanhã tem uma tática de guerrilha. Para que exista uma tática de guerrilha, essa barra precisa ser uma barra 20-20. Concorda? Então vamos ver se é uma barra 20-20. Que é o princípio... Ó, não é uma barra 20-20. Então não é possível operar uma tática de guerrilha amanhã. Não está perfeitamente enquadrado. É óbvio que se o mercado deixar um candle branco aqui amanhã, daria para estudar um trade de retorno à média. Mas pessoal, retorno à média sejam extremamente exigentes ou... não façam, por incrível que pareça. Tá? O trade de retorno à média é muito difícil de ser operado, tem uma taxa de acerto não tão elevada, o payoff é baixo. Tá? Então, para valer a pena o mercado, você tem que acertar o fundo de fato do mercado. Isso, como você sabe, é muito difícil. Tá? O Gaystola e... Ah não, ele já tinha mandado 2 vezes, né? Pediu a avaliação aqui de BTOW, está em cima da retração de 78,68. Que retração maluca é essa? Mas acho que se quiser retração de 618, será que é isso? É, né? Tá próximo aqui da retração de 618. O problema é que eu não vejo a retração de Fibo relevante quando ela não casa com o suporte ou com uma resistência. Né? O que vale para mim é a memória dos participantes, a frustração de quem entrou num momento passado e agora precisa tomar uma decisão ou deveria tomar uma decisão. Tá? Eu não vejo muito o que fazer aqui em BTOW, a tendência é de baixa, mas o mercado já cai há 3 dias seguidos, já tem uma certa distância da média. Ok, daria para trabalhar um trade de retorno à média então? Tem uma distância de 10%. A pergunta que fica é, 10% é pouco ou é muito? Para a volatilidade de BTOW é pouco. Né? O pouco ou muito a gente caracteriza como 30% da média da volatilidade. Então teria que estar afastado aqui em torno de 15% para ser trabalhado um trade nessas condições, nessas circunstâncias. Vamos lá. Curioso, faz uma boa pergunta. Vlad, desculpa se a resposta da minha pergunta é óbvia, mas sou novato. Não tem problema. Gostaria de saber se o modelo Dave Landry tem maior taxa de acerto que a média móvel de 9. Curioso, teoricamente sim, mas essa resposta vai depender do ativo que você está trabalhando, do ativo que você está testando. Isso é muito relativo. Tá? A média móvel de 9 ela varia bastante de resultado, depende do papel que você está operando, depende do período que você está operando. Então é muito relativo. É muito fácil dizer aqui, afirmar qualquer coisa, né? A média móvel de 9 tem 47% e o Dave Landry tem 62% de taxa de acerto. Faço qualquer estatística, desde que eu fale com convicção, vai soar como verdadeiro, correto? Mas testa, tem que testar, porque depende do papel que você está testando, depende do período que você está testando, essa resposta ela é muito relativa. E ela não é óbvia não, ela é complexa de ser dada. Tá? Apesar de simples, ela é complexa. Vamos lá. O caminhoneiro. Vlad, boa tarde. Hoje, com esta forte queda da Vale, fiz uma trava de baixa, sem considerar aquela máxima de operar sempre o que se suporta perder. Foi meu caso. Qual é, se é que existe, a segunda melhor forma de proteger a virada do mercado quando estamos posicionados, por exemplo, numa trava? Caminhoneiro, a única forma de se defender de uma virada do mercado,
se proteger de uma virada do mercado é arriscando aquilo que você aceita perder no máximo. Tá? Se você não dormir de hoje para amanhã, né, com medo de uma possível virada do mercado, é porque você está operando pesado demais. E se você está operando pesado demais, você não está operando modelo, você está operando emoção, né, você está operando a euforia, o medo de perder. Né, são questões que impactam em muito a tua tomada de decisão. Então a gente sempre orienta, vai montar um trade, então esse trade deve conter sim um stop, né, ou pelo menos se ele der errado, quanto é que você perde, para que isso não lhe impacte no ponto de vista emocional. É o único jeito de se proteger de uma virada de mercado. Tá? Porque ela pode acontecer. Amanhã a Vale pode subir 5%? Pode subir 5%. Ah, é impossível, a Vale perdeu o suporte, está com o próximo suporte lá em 14,85. Mas é possível ela fazer um grande movimento de alta sim. É possível. Tá? Não é provável, mas é possível. Então, se é possível, a gente tem que estar preparado para isso. Palmeirense, boa tarde. Eu gostaria de um comentário de ESTC3, que é do comprador em cima do suporte, e um comentário do setor de educação em geral. Bom, STC3, dentro da nossa abordagem palmeirense, não seria um cenário para se tomar posição. Por quê? Porque o mercado não está em tendência de alta. É um teste de suporte? É um teste de suporte. Graficamente seria um argumento para tomar uma posição nesse papel, mas o papel não está em tendência de alta. Tá? Óbvio, se eu não sou tão exigente assim, eu sou grafista, né, então eu vejo que existe aqui uma LTA, né, que conecta o fundo de janeiro, o fundo de março, conecta o ponto que o mercado toca atualmente. O ponto que o mercado toca é então o fundo do mês passado. E se eu aceito a lógica da simetria, o movimento proposto aqui pela simetria seria o movimento até a faixa lá dos 19,50. Tá? Então, se isso aqui serve de argumento para ti, eu não considero errado. Não é um trade errado, apenas não se enquadra dentro do modelo que a gente opera. Tá? Por quê? Porque o mercado perdeu a tendência. Seria um trade contra a média. Isso automaticamente costuma ser mais ousado. Para fechar, o João questiona: os gráficos do mercado futuro costumam carregar no XP Pro os dados do aftermarket, enquanto as ações, o aftermarket no dia seguinte some. Eu devo utilizar os dados do after no mercado futuro? João, eu não uso o XP Pro para operar, eu uso o Profit Chart da Nelogica, tá? E eu não uso os dados do aftermarket. Tá? Eu uso os dados do pregão convencional. Embora eu entre e saia do mercado, principalmente no milho, no after. Tá? Então eu não uso os dados no gráfico, mas eu entro e saio dos trades no aftermarket. Tá? Bom, eu atingi aqui meu objetivo no tempo. Eu só vou responder mais uma questão que veio legal aqui. O aprendiz no dólar, ele diz o seguinte: Vlad, por gentileza, poderia explicar por que o WON15 tem um valor diferente do WOQ15, afinal é o valor do dólar? Então a pergunta é muito boa. Tá? Primeiramente, o dólar que a gente está negociando, aprendiz, é o dólar futuro. É o dólar que é negociado para uma data de vencimento. Então o WOQ15 ele vence hoje. Né? Então esse aqui seria o dólar físico por dia de hoje. Tá? R$ 3,14. O WO, ou melhor, desculpa, esse aqui é o dólar que vence, né? 3.102. Essa diferença entre 3.102 e o 3.142 é a taxa de juros de hoje até a data do vencimento. Todos os contratos futuros possuem essa taxa de juros, é a famosa taxa de carrego. Tá? Alguns mercados futuros, como o milho, por exemplo, como o café, não é só taxa de juros, tá? Tem a taxa de estocagem, né? Tem a taxa que o produtor cobra para guardar o milho, ou para guardar lá a saca de soja. Então tem que levar isso em consideração. Tá bom? Legal. Como vocês devem estar percebido, o chat de fechamento ele está com um tempo menor, com o objetivo de tornar o conteúdo mais claro e limpo para vocês, para que vocês também não se dispersem, né? Hoje com o Facebook, com o WhatsApp, com a quantidade de coisas que a gente tem para se distrair, é
mais difícil manter a atenção num determinado assunto. Então, com essa proposta, a minha intenção é capturar a atenção de vocês para que vocês consigam digerir o que é aqui apresentado com maior eficácia. Quem acompanha a gravação, se puder dar um likezinho ou um dislike, se por acaso não está gostando dessa abordagem, para que a gente possa então mensurar se está valendo a pena ou não. Por enquanto, a receptividade foi muito boa. Um abraço a todos, até mais.